Bom, aqui estamos na revisão do terceiro workshop do treinamento fundamental de modelagem de rede de esgoto. Neste treinamento temos a apresentação da modelagem em período estendido e também usando o solver de ondas dinâmicas do SewerGems. Então vemos que nesse exercício temos, por final, 4 cenários, sendo que o primeiro deles ainda é uma análise estática, utilizando cargas para o período seco, então são cargas que já foram previamente distribuídos nos poços, e esses valores são valores médios considerados de carregamento sanitário, e com base neste carregamento colocamos um cenário usando um modelo numérico de fluxo gradualmente variado para routing convexo do SewerCAD para um cálculo de uma simulação em tempo estendido de 24 horas de duração. Nessa simulação nós configuramos para as cargas sanitárias uma curva de padrão de consumo, então cada carga foi aplicado uma curva única, então foi uma curva única para o sistema inteiro. Esta curva foi definida aqui no menu componentes em padrões, então é uma curva adimensional. Aqui, esta curva aqui temos uma resolução de 3 horas e vimos que é uma curva aqui que é adimensional, que vai multiplicar as cargas que foram inseridas diretamente nos poços. Então cada uma dessas cargas estão sendo variadas, e neste primeiro cenário, onde foi considerado só as cargas de origem sanitária, tempo seco, fizemos a configuração dos controles da bomba. Então quando uma bomba está controlada, ela tem esse símbolozinho na frente, esse símbolozinho aparece quando há controles lógicos. Aqui podemos ver que nesta bomba que já foi configurada a curva dela, os controles foram colocados aqui no menu componentes controles. Então foi colocado um controle lógico para a bomba ligar quando o nível, a cota piezométrica dentro do poço de sucção for menor que 14,63. Aí a bomba vai ligar para começar a drenar o poço só quando o nível atinge uma cota maior que 17,37. Então este poço, que está aqui a montante, ele tem uma faixa de trabalho que abrange esses valores. Então a cota máxima VG 18,29 e a mínima 13,72. Então entre 14,63 e 17,37 a bomba vai ligar e desligar. Então quando fazemos aqui o nosso cálculo deste cenário, nós temos uma notificação da cor azul, uma notificação na cor azul referente que há tubos operando em condutos trabalhando sob pressão. No caso, é a mesma notificação para diferentes momentos ao longo das 24 horas. Se a gente clicar aqui nesta mensagem, nós temos qual é a lista dos condutos que estão afogados naquele momento. Então, veja que temos mensagens que sempre é relacionado ao tubo P12. Esse tubo P12 é o tubo que chega no poço de sucção. Então veja, um poço que está lá com a cota em 12,19 de fundo. Este tubo ele está ficando afogado porque ele é um tubo que chega no fundo. Tá? Então se a gente olhar um perfil que passe aqui pelo poço 12, então o poço ele vai normalmente já afogar o tubo na sua chegada. Então essa mensagem é por causa desse tubo e mais nenhum outro tubo conduto
livre e funciona de forma pressurizada. Então, quando trabalhamos aqui com perfis, podemos ver a animação, ver aqui a amplitude de trabalho, quando o poço sucção faz a ativação da bomba, que está aqui exatamente a jusante. Esta variação, essa amplitude de trabalho do poço também pode ser visualizado ao selecionar o poço e olhar aqui os mini gráficos. Então aqui nos mini gráficos podemos ver a amplitude de trabalho. Ao clicar na bomba podemos ver aqui e contar o número de partidas desta bomba. Se olharmos aqui, por exemplo, um perfil que passa aqui na região, por exemplo, um perfil que passa pelo PV1 até a saída, fazendo esse L invertido, podemos ver como que o perfil trabalha ao longo do dia. Então, nessa simulação em tempo seco não temos grandes problemas, é uma carga baixa. Quando você dá uma vista de olhos mais de perto num poço, você sempre vai ver uma marquinha vermelha dentro do poço, bem pequenininha. Essa marquinha serve para gente. Essa marquinha aqui é o nível máximo atingido durante a simulação. Tá? Então aqui a gente consegue ver que essa marquinha sempre tá baixa, né, ao longo da rede. E aqui a gente está de novo em tempo seco, né? Então se a gente, por exemplo, partir para o próximo cenário, que é com tempo chuvoso, então nesse segundo cenário em tempo estendido, ainda usando o método de routing convexo, nós podemos verificar o mesmo sistema com os mesmos controles, porém adicionando cargas de chuva. E nesse exercício foi escolhido a aplicação de hidrogramas para a modelagem da entrada de águas de chuva. Então foram adicionados hidrogramas nos poços 1, 6, 10 e 12, que são os 4 poços de cabeceira aqui da rede, e as cargas do tempo molhado foram adicionadas numa alternativa propícia, que é a alternativa de infiltração e vazão de entrada. Tá? Então é claro que poderia também ter sido feita com uma alternativa filha de carregamento sanitário, mas aqui pensando numa melhor organização de dados, podemos trabalhar com que todas as cargas referentes à água pluvial podemos focar em salvar sempre na alternativa de filtração e vazão de entrada. Então foi criado aqui uma alternativa filha. Então aqui o tempo seco não tem nada de filtração e nem de carga de entrada, e no tempo chuvoso sim. Aí esta alternativa é a única alternativa diferente deste cenário, deste terceiro cenário. Tá? E já aqui nesse segundo cenário dinâmico, lembrando que o primeiro é estático, temos aqui aquelas mensagens de rede em regime pressurizado, mas continuamos com as mensagens só referentes àquele tubo que chega no poço de sucção. Para melhor avaliação desses resultados, podemos adicionar nos condutos uma codificação por cor, para verificar, por exemplo, o Y sob D. Então aqui no Y sob D temos um valor máximo de 68% nesse cenário. Então vamos fazer uma graduação entre 0 e 100 com 10 cores. Aí podemos enxergar, lembrando que esse valor, esse resultado do Y sob D que a gente escolheu, que é o lâmina de água dimensão, ele é um campo que tem a sua explicação de uma forma diferente quando usado os diferentes modelos numéricos. Quando usamos o método
no modelo numérico do fluxo gradualmente variado, esse campo apresenta o valor médio do y sobre d ao longo do tubo. Tá? Temos aqui o campo lâmina de água versus dimensão vertical. Então esse aqui, quando tem o uso o solver de fluxo gradualmente variado, é a lâmina média no tubo. Se você tiver o uso, por exemplo, o uso do solver para onda dinâmica, esta lâmina, este atributo, é a lâmina exatamente no meio do tubo, exatamente no meio do caminho entre o nó de início e o nó de fim. Então, todas essas explicações, elas estão aqui no descritivo. Tá? Então, aqui a gente tem também o valor máximo. Então, aqui, se você quiser saber o valor máximo atingido pelo cálculo do regime do fluxo gradualmente variado, você tem aqui o campo lâmina de água máxima dividido por elevação, 100%, que é o afogado, só que na média deu 55. Aqui a gente tem a lâmina de início, meio e fim. E temos também a lâmina normal, que é referente ao fluxo em regime uniforme. Então aqui a gente tem as colorações sempre refletindo um dado horário da simulação. Então, quando a gente está em simulação não estática, é bom ter o controlador do tempo em algum lugar da tela. Aí podemos arrastar o timer e ver a variação de cor ao longo da rede. Podemos ver que aqui esse tubo 6, há momentos que há um preenchimento maior. Então, usando aqui o gráfico rápido, podemos ver a variação aqui do y sobre d médio. Então, chegando lá a 65% mais ou menos, com o tempo chuvoso. Podemos também, por exemplo, aqui temos a bomba, né? E podemos comparar o ciclo de funcionamento da bomba, comparando o tempo seco com o tempo molhado. Então, para comparar dois cenários ou dois elementos, a gente usa a ferramenta gráfico, pois a ferramenta gráfico rápido só mostra o elemento selecionado individualmente. Então podemos aqui com o botão da direita escolher gráfico. Essa ferramenta chama aqui as opções de série do gráfico, onde podemos habilitar a visualização de 2 ou mais cenários. E podemos ver aqui para o cenário de tempo chuvoso, que é a linha azul, no pico da vazão, que é aqui perto do horário da manhã, a bomba trabalha durante um período maior de tempo, por causa do volume. Então, de forma análoga, esse pós-sucção tem uma perna do gráfico que demora mais tempo para esvaziar. Então a bomba precisa de mais tempo para esvaziar neste período de pico. Se esse pico de chuva acontecer mais vezes durante o dia, pode acarretar em possíveis riscos de extravasação, pois demora um pouquinho. E às vezes a chuva pode chegar de novo enquanto a bomba ainda está trabalhando, tentando drenar o poço de sucção. Podemos ver aqui outra comparação aqui na saída de rede. Podemos comparar a vazão máxima que chega aqui nessa saída, que seria a planta de tratamento. Então podemos verificar aqui a curva da vazão dos dois cenários. Então ó, esse aqui é nitidamente o pico, né? Então se a gente olhar aqui o máximo de pico, né? Então aqui a gente está na casa dos 320 e aqui 150 é quase o dobro. Então se a gente fosse perguntar se isso tem a ver com vazões de filtração, isso tem cara de ser não vazão de filtração, mas vazão de inflow, de entrada de água pluvial mesmo, pois as vazões de filtrações normalmente são mais constantes e não são com grandes magnitudes assim. Então isso aqui é muito
característico de uma entrada, um inflow de água de chuva na rede de esgoto. Tá? E o último cenário é um cenário onde a gente usa a mesma situação do período molhado, porém adicionando aqui no poço 5 um extravasor, uma segunda saída, que é um tubo de saída mais alto, e para verificar quanto que de água que sai para cá em função do pico de vazão. Ainda no cenário sem o extravasor, podemos ver aqui que neste poço atinge dentro do poço um nível de água de 33 centímetros aproximadamente, né? E no último cenário a gente colocou um tubo de saída, aonde ele tem uma estrutura de controle. Então tem aqui uma estrutura de controle, e nessa estrutura de controle a gente tem aqui uma saída que tem como topo da sua crista 34,90, que é 15 centímetros acima do fundo. Foi modelado como um vertedouro lateral com 1,20 m de largura, e nesse cenário foi feito a modelagem desse tubo. E para fazer a bifurcação do fluxo, aqui a gente usou no cenário o uso da equação de Saint-Venant, usando o solucionador numérico implícito para a resolução dessa bifurcação. Sem o uso do Saint-Venant, usando, por exemplo, o SewerCAD, essa bifurcação poderia ser modelada usando a opção de ligação de desvio, fazendo a modelagem do desvio como uma curva, onde a gente define o quanto que de vazão que sai em função da vazão total que entra nesse poço 5, como a gente mostrou no primeiro vídeo desse treinamento, no tour, na navegação básica no software. Uma vez calculado esse cenário, usando as ondas dinâmicas, teremos aqui mais notificações, onde a gente tem elementos com número de fluid maior que 1, então temos aqui simulações com resultados mais detalhados, relações à criticidade do fluxo, se entra para subcrítico, ou subcrítico ou supercrítico. Podemos ver que aqui neste tubo há uma vazão. Se colocarmos aqui pelo gráfico rápido, podemos ver aqui uma vazão referente à bifurcação, lembrando que este tubo tem um vertedouro montante, né, com 15 centímetros acima, então quando atinge perto de 15 centímetros podemos verificar a vazão. Então se a gente pegar aqui num gráfico e verificar como resultado a lâmina e a vazão daquele tubo, então se a gente, por exemplo, quiser mostrar o gráfico deste tubo e o nível do poço 5, podemos segurar o Ctrl do teclado para selecionar esses dois elementos. Com um clique com o botão da direita no desenho, podemos graficar informações desses dois elementos. Então se a gente usar como resultado lâmina de água e para o tubo a vazão, teremos aqui a vazão começando quando atinge 15 centímetros. Sempre importante, depois de rodar os cenários com onda dinâmica, o resumo para ver se o erro de continuidade está próximo de zero. No vídeo anterior a gente viu o que fazer para reduzir, caso tiver alto. E podemos analisar aqui neste resultado que há uma redução, né, do volume que sai na saída 1 por causa do desvio.
Por curiosidade, podemos também analisar os resultados do routing, por exemplo, neste tubo 9, que é um tubo que não tem a influência dessa bifurcação, ou no tubo 8, ver como foi feito o cálculo resultante da vazão do routing, comparando o tempo molhado usando a onda dinâmica e usando o modelo numérico para fluxo gradualmente variado. Então podemos ver que está bem próximo, não está exatamente igual, pois são dois métodos diferentes. Podemos verificar em outro lugar, como por exemplo 9, que temos já um encontro de dois braços. Está bem próximo. São trechos pequenos, esta diferença pode ser até um pouco maior em sistemas maiores e com menos declividade por causa da diferença de tratamento do fluxo, da dinâmica do fluxo. Lembrando que o do Saint-Venant é o método completo, full, para soluções dinâmicas, é o que reflete melhor essa dinâmica do escoamento por conduto livre. Neste último cenário, foi necessário configurar direto nas bombas as informações de operação de liga e desliga. Então aqui, quando a gente trabalha com o método de ondas dinâmicas, o ligar e desligar da bomba em relação ao poço pode ser modelado diretamente aqui pelos atributos cota desligar e cota ligar, já que para este método os controles configurados na ferramenta controle são ignorados.